sabe? Se vocês tiverem no celular a versão Almeida revisada e atualizada, é bom para acompanhar nas leituras. Aí se for outra versão, é bom pegar uma dessas que acompanha igualzinho. João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Graça e paz, irmãos. Amém. Peço que vocês coloquem de pé. Nós vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Iniciando com louvor, louvemos ao Senhor. Tem o nosso boletim. Senhor.
No verso 13. Salmo 135, verso 13. Nós vamos fazer uma leitura alternada, do versículo 13 até o versículo 21. Eu vou ler os versículos pares e os irmãos os ímpares. Todo mundo encontrou? Isso, verdade. Vou ler os ímpares e os irmãos os pares. Amém. Aleluia! Louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, dos atos da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem feriu os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra o faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. Cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, Tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. como esses órgãos se fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Todos juntos? Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Ainda em pé, nós vamos cantar cântico. Salmo 70, B. Exalte, ó Deus, em me livrar, sempre estou empenhado de tenha vergonha e confusão, quem a vida quer tirar, envergonhado volte atrás, quem se compraz no meu sofrer, vergonha os faça recuar, pois eles zombam do
Santo Deus, nós estamos na Tua presença, ó Pai. Nós Te louvamos, Senhor, pelos Teus maravilhosos feitos, Pai, por todas as Tuas provisões, por todo o Teu cuidado, Senhor, pelo Teu amor que nos sustenta. Nós Te agradecemos, Pai, pela nossa saúde, porque hoje nós acordamos e nós conseguimos ver, nós conseguimos falar, ouvir, andar. Nós temos saúde plena em Ti, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, por todas as coisas, Pai, por todas as bênçãos que nos sucedem. Te agradecemos também pelas tribulações que nos fortalecem e que nos fazem servos melhores, cristãos melhores. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, porque Tu és infinito, Tu és único, Tu és maravilhoso, estás acima do nosso entendimento. Tu és um Deus eterno, um Deus imutável e ainda assim um Deus presente, um Deus próximo, um Deus amigo, auxiliador. E é por isso que nós Te adoramos e nós Te louvamos nessa noite. Amém. Os irmãos podem se sentar. Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 11. Amém? A palavra do Senhor diz assim: a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 portas ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amém. Nós vamos dar início ao nosso ato de contrição. Peço aos irmãos que, nesse momento, abaixem suas cabeças, lembrem-se dos seus pecados, das suas falhas, tudo aquilo que a gente cometeu contra esse Deus Santo, esse Deus Eterno. E eu peço que vocês orem em silêncio, e ao final de alguns instantes eu peço ao irmão Mário Pai, que possa fazer essa oração de arrependimento audível. Eterno Deus e Pai, graças te damos por tudo, Senhor, pela tua misericórdia que se renova a cada amanhecer, Senhor, porque sabemos que é a causa de não sermos destruídos, Senhor, porque tu és um Deus misericordioso e aprove a ti, Senhor, escolher pessoas para a salvação. Sabemos que não somos merecedores de nada. A única coisa que merecemos, Senhor, é com certeza o fogo do inferno, porque somos pecadores, nascidos em pecados, herdamos uma herança maldita que carregamos, que é o pecado. Mas o Senhor, na infinita misericórdia, enviou o seu Filho amado, Senhor, para nos socorrer. E ainda deixou o Consolador e o Exortador, aquele que nos faz lembrar de tudo, que somos pecadores, e nos lembra do juízo e de toda a justiça do Senhor. É no santo nome dele, Senhor, do teu Filho amado em quem tu se comprais, o Cristo Jesus, que clamamos a ti com misericórdia, que nos purifique, que nos limpe e tire todo o mal, Senhor. O Senhor é aquele que é poderoso para inclinar o coração dos homens, de todos os homens da face da terra. E o Senhor assim inclina, para bem ou para mal,
mas sabemos que aos teus filhos, aos teus eleitos, aqueles que tu escolheu na eternidade, Senhor, o Senhor inclina na direção de Jesus. E o teu Santo Espírito nos guia por tão maravilhoso caminho. Porque o teu Filho amado, em que tu te comprais, Pai, é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. É a ti, por isso que clamamos a ti, somos gratos a ti, porque não merecemos, Senhor. Não há mérito nenhum em nós, Senhor. Apenas os cravos de Jesus Cristo naquela cruz que era maldita, e ele assim a tornou bendita para a tua glória e para a nossa salvação no seu santo nome. Ele é o nosso Rei, é o nosso Salvador. E é em nome dele, por ele e para ele, que oro, te pedindo e agradecido por todos que aqui estão, por todos os irmãos, por toda a tua igreja que vai se face da terra, Pai. Que seja luz, porque o Senhor Jesus é a luz do mundo, é a luz que nos ilumina para a eternidade. Em seu santo nome, te agradeço. Amém. Amém. Vamos todos juntos fazer a declaração de perdão. Está no portfólio também. Declaremos todos juntos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém. Hino 299. Renovação. Peço que os irmãos se coloquem de pé mais uma vez. Nós vamos fazer uma segunda leitura alternada. Dessa vez, a leitura continuada do livro de Mateus, capítulo 2. Vamos ler o capítulo inteiro.
Mateus 2. Todo mundo conseguiu encontrar? Eu vou ler os versículos pares. Ímpares. Desculpa mais uma vez. Os ímpares e os irmãos dos pares. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-la. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, Convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se dito pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, e de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se o clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existe. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentaram contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e a sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, tendeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. Todos juntos? E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém.
Ainda em pé, nós vamos cantar mais um cântico ao Senhor, acima de tudo.
trazer a palavra essa noite. Meus pais, meus irmãos, Amém. vamos nesse momento com total reverência e submissão à santa palavra do nosso Deus, abrir as escrituras sagradas do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2. Vamos meditar nessa noite os versículos que se encontram nesse capítulo, do versículo 12 ao versículo 25. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 25, os irmãos encontraram? Leamos atentamente a palavra do nosso Deus. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, bendito Senhor do universo, Deus soberano, Deus que com mão forte tem governado todas as coisas, segundo o conselho da tua soberana, sábia e perfeita vontade. Estamos aqui, ó Senhor, estamos aqui, nosso Pai, pois confiamos em Ti, pois cremos que a nossa vida, a nossa existência depende de Ti e são para Ti. Por isso, nos reunimos nessa noite, Pai, para Te prestar culto, te pedindo, Senhor, que o Senhor receba cada um desses atos de louvor e adoração ao Teu santo nome como aroma suave às Tuas narinas, para que o Teu nome seja glorificado aqui, para que nós possamos cumprir o dever da nossa existência, que é Te adorar, Te glorificar, nos alegrarmos em Ti. Mas para isso nos movemos, para isso existimos.
Ajuda-nos, Senhor, a compreender os teus desígnios, a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a compreender os mistérios da tua palavra. Mistérios esses que o Senhor deseja revelar-nos, para que nós tenhamos um bom procedimento de vida dentro de ti. Por isso, Senhor, te pedimos iluminação, te pedimos que o Senhor tire qualquer distração das nossas mentes, senão que só a tua palavra, a tua vontade resplandeça hoje e sempre. Ajuda-nos, Senhor, guia-nos, para que cada coisa dita aqui seja tão somente a tua vontade e a tua verdade. Em nome de Jesus oramos, te agradecemos desde já por tudo. Amém. Meus irmãos, como os irmãos já sabem, pelo menos a maioria que já esteve aqui em outros momentos, nós estamos expondo o Evangelho de João. Nós estamos pregando em cima do Evangelho de João de forma sequencial, ou seja, a gente começou no capítulo 1, versículo 1, estamos progredindo. Acredito que hoje é o nosso 6º encontro, acredito eu, nesse livro, de forma que agora estamos no capítulo 2, no final do capítulo 2. Nós já vimos e ainda veremos mais e mais vezes que o evangelista João, o apóstolo de Cristo, aquele que ele disse que era o seu discípulo amado, ele vai apresentar Cristo em sua natureza divina. Ele vai apresentar Cristo como Deus, o Deus encarnado, o Verbo eterno que se encarnou e se fez homem e habitou entre nós. Nós, nessa leitura sequencial, nesse estudo expositivo da Escritura, nós podemos perceber, então, alguns elos, alguns pontos onde nós sabemos que a Escritura converge toda para Cristo. Nós podemos ver alguns elos entre a Antiga Aliança, o Antigo Testamento e o Evangelho propriamente dito. O Evangelho de Cristo. A preparação do Evangelho, o Antigo Testamento, apontando para o Evangelho Cristo, o Verbo de Deus encarnado. E o Evangelho de João nos mostra o cumprimento de tudo isso, de forma que devemos atentamente e amando a Escritura observar cada um desses detalhes, que é só assim nós vamos entender quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus, que se revela na Escritura. Portanto, meus irmãos, eu quero essa noite fazer alguns passeios na Escritura com os irmãos. E eu gostaria de convidá-los a abrir o livro de Êxodo, o segundo livro da Escritura, Êxodo, capítulo 12. Eu gostaria de ler alguns versículos, os irmãos acompanham aí, do versículo 1 ao 27. Texto importante para a história da redenção. Texto, por demais, importante para a história de Israel e também para nós. Texto que tem como título, os irmãos já devem ter observado aí, a instituição da Páscoa. Diz assim a palavra do nosso Deus: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras
e na verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fessura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando ouvir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros Santa Assembleia. Primeiro dia, fique claro, domingo. Também ao 7º dia tereis Santa Assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto ao que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes à terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo, desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Quanto peregrino como natural da terra, nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas, para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Amém. Esse texto é de extrema importância. Esse texto mostra a instituição da Páscoa, texto um pouco longo, quando Deus instituiu a Páscoa para aquele povo, para o seu povo que estava escravo há séculos, sendo escravizado, trabalhando forçadamente. E Deus, como nós vimos, ele levantou Arão e Moisés para convencer Faraó a liberar o povo. E na semana passada, reunidos aqui, nós vimos que Moisés estendeu o cajado, como Deus falou, ao rio, e a água se tornou em sangue. Ali foi a primeira das 10 pragas. Deus continua fazendo isso, e Faraó obstinadamente endureceu o coração contra o Senhor e não liberou o povo. De forma que agora Deus está revelando
sua ira contra a impiedade, a sua ira contra a maldade, contra o pecado, e agora ele envia a 10ª praga, destruidor, qual todo aquele que não tivesse preparado com as ordens divinas e ter sacrificado o cordeiro, macho, de um ano, sem defeito, e passado sangue nos umbrais da porta, aquele que não fizesse isso, destruidor, iria levar todos os primogênitos e matar todos os primogênitos. Forma que Deus instituiu a Páscoa para que fosse celebrada. Isso é a principal das festas dos judeus. Notemos que dessas 10 pragas, a primeira, quando nós reunidos aqui, falamos na semana passada, fizemos uma relação com o primeiro sinal de Cristo, que foi transformado em vinho. Nós vimos Cristo realizando seu primeiro sinal de forma santa, soberana, mostrando o caráter que ele tinha de melhor, mostrando que aquilo que vinha agora, a nova aliança, era muito superior à primeira administração, de forma que vemos agora Cristo transformando água em vinho. Nós estudamos isso aqui, reunidos, semana passada. E o interessante de tudo isso é que João, já no versículo 12 do nosso texto, do Evangelho de João, os irmãos não percam de vista o nosso texto base, ele diz, depois disto o quê? Depois das bodas, do casamento, onde ele transforma a água em vinho, é dito que depois disso, desceu ele para Cafarnaum. E não ficaram ali muitos dias, porque eles tinham que comemorar a Páscoa. Veja, depois disso, eles agora vão comemorar a Páscoa. Que é justamente o que acontece depois que Moisés dá início aos sinais das pragas. O Senhor envia a última e eles comemoram a Páscoa. E é simbolizando o Cordeiro Santo que ia vir ser imolado, sacrificado, para que o seu sangue nos livrasse da morte. Para que o seu sangue eterno nos livrasse da morte que nos era devida, a condenação que nos era devida. Nós vamos ainda falar algumas coisas desse texto, não percam isso da mente, estejam atentos. E no versículo 12 do Evangelho de João, ele diz que ele desce para Cafarnaum, mas Cristo ele não desce só para Cafarnaum. O que o versículo diz aqui, ele desceu para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Isso já deixa claro uma coisa. Ele faz uma distinção entre sua mãe, Maria, seus irmãos e seus discípulos. Importante que esse texto esteja aqui, que ele já está aqui pronto para quebrar muitas doutrinas, muitas heresias, como a da perpetuidade da virgindade de Maria, de forma que o texto deixa bem claro que Cristo tinha irmãos. E é evidente que o sentido aqui de irmão não é o irmão em relação ao Pai Celestial, como nós somos filhos de Deus Pai, porque senão ele não faria uma distinção entre seus irmãos e seus discípulos. Afinal, seus discípulos eram filhos de Deus, eram seus irmãos, espiritualmente falando. Então é evidente que Cristo está falando aqui dos seus irmãos, filhos de Maria. E era necessário também que eles tivessem, porque após isso, no versículo 13, está escrito: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Meus irmãos, parece um versículo simples, né? Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Afinal, todo aquele que ia comemorar a Páscoa, depois, como Moisés instituiu, quer dizer, Deus instituiu por intermédio de Moisés, todo aquele que ia comemorar a Páscoa, depois que já estivesse na cidade, tinha que comemorar a Páscoa onde? No lugar onde o cordeiro poderia ser sacrificado, que era Jerusalém, no templo, no lugar certo para isso.
E João escreve exatamente assim: estando próxima a Páscoa dos judeus. Olha que coisa interessante. Estando próximo à Páscoa. Mas por que será que ele usou essa expressão? Existe outra Páscoa que não era dos judeus? Porque ele está revelando agora que aquele era um momento de transição. Que a partir dali, em Cristo, nós íamos poder compreender de fato qual o sentido, qual o significado de toda a Páscoa. Então, ele fala, estando próximo à Páscoa dos judeus. Por que isso? Para mostrar que aqueles ritos antigos estavam prestes a caducar, como a Escritura diz em Hebreus. Aquelas leis estavam prestes a perder o efeito, o caráter cerimonial, de forma que nós só podemos comemorar verdadeiramente a Páscoa quando o verdadeiro Cordeiro for imolado. Esse Cordeiro era Cristo. Estava ali. E ele tinha que ir. Afinal, ele veio cumprir a lei perfeitamente. A lei que não tínhamos condições de cumprir. A lei que o pecado impedia de realizá-la completa e perfeitamente. Ele veio cumprir por mim. Ele veio cumprir por nós, os que queremos. E é dito que ele subiu para Jerusalém. E a partir daí, João inicia agora uma das narrativas conhecidíssimas da Escritura. A famosa purificação do templo. Versículo 14 a 16 está escrito: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Ele continua: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito uma zorragem de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Meus irmãos, é importante que a gente saiba que toda a nação de Israel, todo aquele que era fiel ao Senhor, eles tendiam a ir para Jerusalém para sacrificar. Eles eram obedientes. E a cidade de Jerusalém, ela praticamente quintuplicada, ficava 5 vezes com mais gente do que o normal, porque as pessoas iam para Jerusalém para sacrificar. E se a gente parar para pensar, pelo tamanho do território muito grande, as pessoas não tinham carro, não tinham avião como hoje, motos, não tinham meio de transporte assim. Boa parte das viagens eram feitas a pé. A maioria das pessoas não tinham condição nem de ter os animais para isso. E a gente poderia pensar, poxa, é um trabalho muito difícil eu sair da minha terra, levar a minha família, meus filhos, algum momento tinha que estar no braço, e além disso levar os animais para sacrifício. É uma complicação. E de fato era complicado isso acontecer. Uma situação difícil. Como a gente vai viajar centenas de quilômetros a pé, com o menino, esposa e os animais ali. E os dízimos que tinha que levar. Era o momento onde eles entregavam seus dízimos dos cereais e tudo que eles plantavam. Então, de fato, era necessário que eles conseguissem comprar os materiais do sacrifício em Jerusalém. Era mais prático. Não haveria um problema, não tinha uma regra quanto a isso. Pelo contrário, tinha uma possibilidade de eles fazerem isso lá, em Jerusalém. Tinha uma possibilidade de eles conseguirem fazer essa compra. O que não podia acontecer era essa venda ocorrer dentro do templo. Deus nunca instituiu isso, permitiu isso. Não era falta de lugar, não era falta de espaço, afinal, ali era um lugar que transitava muita gente de todas as nações. Nós vemos ali aquelas pessoas vendendo animais no templo. Isso significa que o templo ficava não só sujo pela imoralidade dos atos feitos por aquelas pessoas, mas também sujo pela sujeira dos animais. No lugar de adoração a Deus, estava zoada
zoada de moeda sendo trocada, zoada de bicho, mau cheiro das necessidades dos animais. Isso tudo estava acontecendo dentro do templo. E é evidente que alguma coisa estava errada, que aquilo ali não podia acontecer. Afinal, Deus Santo, zeloso, nunca ia permitir isso. E algumas pessoas, como está escrito aí, né, encontrou templos que vendiam bois, ovelhas, pombas, e também os cambistas assentados. Eu tenho a pessoa que é cambista. O que é cambista? Cambista, meus irmãos, é a pessoa que faz câmbio, que faz a troca de dinheiros, a conversão de dinheiros. Porque a nação de Israel era tão grande que estava tomada pelo Império Romano, que em muitos pontos a moeda usada não era a mesma. Existiam várias moedas em vários pontos diferentes. O que acontecia? Eles iam lá comprar seu animal. Porém, para conseguir comprar o animal, eles ainda tinham que trocar o dinheiro, fazer um câmbio. Como se a gente fosse viajar para o exterior, eu tenho que trocar meu real em dólar. E todo mundo sabe que quando faz isso, você paga uma taxa caríssima. E eles faziam isso dentro do templo. Eles se aproveitavam das pessoas e faziam isso dentro do templo, para só assim a pessoa conseguir trocar o dinheiro e comprar o animal dentro do templo também. De forma que todo esse mercado pecaminoso, todo esse mercado errado, acontecia num lugar do templo chamado Pátio dos Gentios. Era o único lugar onde os gentios, o que não era nascido judeu, não era nascido israelita, podia entrar. Era o único lugar onde os gentios, aqueles que nasceram fora da aliança, como nós éramos antes de Cristo, de receber Cristo como Salvador, era o único lugar onde eles podiam chegar e ouvir as orações, ouvir alguma mensagem, ouvir alguma coisa. Era o único lugar. E aquele lugar que eles tinham essa possibilidade estava totalmente corrompido, totalmente devastado pela malignidade dessas pessoas. E o pior, a gente pensa, não, ali é só a maldade daqueles vendedores ali que a gente se aproveita, não. Eles só tinham condição de estar vendendo ali dentro do templo porque os sacerdotes permitiam. Mais que isso, eles ganhavam muito com isso. Havia um pagamento para eles, de forma que eles recebiam com isso. Há quem diga até que eles faziam questão de rejeitar muitos animais que somente eles traziam e diziam, olha, eles arrumavam um defeito, esse animal não serve, você tem que comprar ali. Quando você compra ali, aquele animal está bom. Esse é o nível da malignidade dos filhos de Deus. Isso acontecia. Esse mercado ocorria. E esse mercado não é nada diferente do que acontece hoje em muitas igrejas. As pessoas vão lá e os outros tentam vender qualquer baboseira. Qualquer coisa, é rosa ungida, é uma água, é um mesuzá, que é coisa de judeu. Qualquer coisa para vender para crente supersticioso. Para pseudo-crente que ainda não conheceu o Evangelho verdadeiro de Cristo. Não é nada diferente desses que fazem comércio na casa do Senhor. Você não precisa ter medo de nomear. Você não precisa ter medo de nomear Maria Macedo. Você não precisa ter medo de nomear todos esses mercadores da fé. Todos esses endemoniados que vivem entre nós. Que nós julgamos, o santo. Santo? Santo? Meus irmãos, eu afirmo, é vergonhoso aquele que tenta enricar as custas do Evangelho. É vergonhoso aquele que busca a riqueza por meio do Evangelho. Que tenta a todo custo juntar mais dinheiro. E você vê a igreja precisando de uma palavra verdadeira, precisando conhecer Cristo verdadeiramente. E esses homens desfrutando em carrões, em viagens, luxo. É vergonhoso. E todo aquele que se aproveita e faz a mesma coisa vai prestar contas ao Criador. Você precisa entender isso. Nada disso ficará impune. O pastor ele é chamado para dedicar a sua vida à igreja, à escritura, a estudar, a se esmerar na palavra de Deus. Não conheço o pastor sendo chamado na escritura.
para ser rico, senão que podemos olhar o próprio exemplo dos apóstolos que se esmeraram nisso. E o fim deles foi a morte. Porque é para isso que nós somos chamados constantemente. Você foi chamado para morrer por você. Nós devemos viver para Cristo. Só assim existe vida de verdade. E eu digo, meu irmão, se você frequenta um lugar assim, corra. Não volte nem atrás. Nem volte lá para dizer, eu estou dando tchau. Corra. Corra. Porque se puder, eles vão tragar até a sua alma e vão vender. Como a Igreja Católica fez também, por séculos, vendendo indulgências. O coração e a riqueza de um verdadeiro cristão, o coração e a riqueza do verdadeiro crente, de um líder de verdade, é Cristo. E é muito fácil a gente ver isso na Escritura. Afinal, onde estiver teu tesouro, aí está o teu coração. Pelos frutos os conhecereis. Olha onde está o tesouro desse povo. Versículo 15 diz: tendo feito um azorrague de cordas, literalmente, ele fez um chicote, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Tem um pregador que vai dizer que Cristo ele pegou ali aquelas cordas para fazer o chicote, cordas que certamente ele usava para amarrar os animais, ou as tendas, ou qualquer coisa que seja, fazendo uma analogia muito importante, que a condenação dos homens, a forma como Deus disciplina as pessoas, ele não precisa criar uma condenação, não. O próprio homem dá o material, o seu pecado, para que seja usado contra a condenação para ele. E assim Cristo, com a própria corda daquele povo, fez um azorrague, um chicote, expulsou todos. Expulsou todos. No versículo 16, disse: e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façai da casa de meu pai casa de negócio. Não façai da casa de meu pai casa de negócio. Quantos lugares nós temos visto as pessoas transformando igrejas em empresas? É evidente que o Senhor não aprova isso. Se você frequenta um lugar assim, você está sendo conivente. Você está pecando. Ele diz: foi um coitadinho enganado. Por que você não lê a Escritura? Você não tem a Escritura? Por que você não buscou compreender o Evangelho verdadeiramente? Versículo 17. Vemos: lembraram-se os seus discípulos de que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo da tua casa me consumirá. Os discípulos se lembraram disso. Esse texto está no Salmo. Eu queria que os irmãos abrissem comigo o Salmo de número 69, versículo 7 a 11. Versículo 7 a 11, diz assim: tu, ó Deus, bem conheces a minha... Versículo 7: pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos, e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que me ultrajam caem sobre mim. Chorei em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por vestes e me tornei objeto de escárnio para eles. Vemos esse salmo incrível, salmo messiânico, que revela como uma profecia tão certa como o sol ia surgir no dia seguinte, que Cristo ia passar por isso. E agora o zelo da sua casa
consumia. Porque de fato, como filho, ele é o dono da casa. Porque como Senhor verdadeiro, ele tem direito de purificar sua casa. Afinal, quem aqui deixa qualquer um chegar na sua casa, no seu lugar de descanso, no seu lugar de habitação, e fazer qualquer coisa, e bagunçar, tirar roupa e vender? Cristo estava purificando a sua casa. O zelo da sua casa consumirá. E ele expulsou todos aqueles homens. Vamos, versículo 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus. Depois de ele ter feito isso, os judeus agora vão inquiri-lo, vão perguntar a ele. Perguntaram, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Que sinal você mostra para fazer isso, para chegar aqui dando chicotada e expulsar todo mundo? Quem que deu o direito de expulsar esses animais, essas pessoas daqui? Meus irmãos, vocês já refletiram nessa cena? Já pararam para pensar nessa cena acontecendo? Está Cristo, um homem, ele pega um chicote e sai expulsando dezenas de pessoas, mandando embora, tirando os animais. Se você não notou que isso aqui já é um sinal milagroso de ninguém ter atentado contra a vida dele ou feito nada com ele, simplesmente obedecido e saído, e aqueles judeus estavam tão cegos pelo pecado, a mente estava tão cauterizada, queimada, que eles não conseguiam perceber isso. Cristo sozinho expulsou todos aqueles homens, vendedores, cambistas, na base da chicote. Os animais, derrubou as moedas dos cambistas. Que sinal nos mostra para fazer estas coisas? E a resposta de Cristo. Versículo 19. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Vou destruir isso aqui, em 3 dias eu vou reconstruir. Foi isso que eles imaginaram. Versículo 20. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Quem demorou os melhores construtores, porque a gente tem 46 anos, e você em 3 dias vai fazer isso? Versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, que estava para ser entregue como Cordeiro de Deus, como a verdadeira Páscoa do Senhor, que estava para ser entregue para salvar pecadores. Versículo 22. João, ele já conclui o pensamento com uma verdade incrível. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, João já vai lá para o final agora, porque está no começo da narrativa do ministério de Cristo, já vai lá para o final. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na palavra do Senhor. O zelo da sua casa me consumirá. Meus irmãos, vamos passear mais um pouco na escritura. Vamos abrir o livro de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 29 e 30. Marcos, capítulo 15, versículos 29 e 30. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Cristo está crucificado aqui. Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Salva-te a ti mesmo, você que destrói o santuário e o reedifica. Vamos ver o que diz o versículo 36 do mesmo capítulo. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo, vem ajudá-lo.
Agora, vamos para o Salmo 69 de novo. Vamos ver o que está escrito no Salmo 69. Nesse mesmo capítulo que você falou de Marcos, ele fala também do santuário. Sim. Vamos ao Salmo 69, versículo 9. Diz assim: pois o zelo da tua casa me consumiu. Pois o zelo da tua casa me consumiu. Agora vejamos o versículo 21 do Salmo 69. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram beber vinagre. Me deram a beber vinagre. É evidente que a casa, que o zelo da casa, o zelo pelo verdadeiro culto, o zelo pela palavra pregada verdadeiramente, não por oba-oba. Afinal, se o Senhor, eu estou todo mundo aqui feliz, pulando, alegre, saltitando. Mas a pregação do Evangelho é assim. Bate logo com tristeza, com desânimo. Está sendo tão interessante para mim. Ninguém está falando que eu vou ser abençoado. Ninguém está falando que eu vou ser rico. Que eu vou andar de carrão. Então não está tão legal não. O Evangelho de Cristo é a verdade. E Ele estava para morrer. E Ele está pregando ali: eu vou destruir esse santuário. Em 3 dias eu vou reconstruir. Referindo-se à sua ressurreição. E é dito que os seus discípulos lembraram da sua palavra. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Deus. Ele não está falando aqui que a Escritura e a palavra de Deus são coisas separadas. Pelo contrário, ele está dizendo que os discípulos, ao lembrarem disso, compreenderam que a Escritura do Antigo Testamento e a palavra de Cristo eram uma coisa só. A Escritura estava falando de Cristo e por isso creram nele. É verdade, tudo se cumpriu, está tudo consumado, como ele mesmo disse na cruz, depois de beber vinagre. O zelo da sua casa o consumiu. Versículo 22. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. E aí, João, ele agora não vai descrever quais eram os milagres, os sinais, mas Cristo fez muitos sinais. E é dito que eles creram no seu nome. O interessante disso não é eles verem o milagre e crerem em Cristo. As pessoas, as multidões. Afinal, Cristo tinha acabado de fazer um milagre, expulsar muita gente ali e não tinha acontecido nada com ele. O versículo 24 diz: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Cristo não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Gostaria que os irmãos guardassem esses versículos na mente, pois mais na frente, alguns dias, quem sabe, se o Senhor nos permitir, a gente vai ter que recorrer a esses versículos. Mas nesse momento, eu quero apenas fazer uma pergunta. Quero apenas deixar uma pergunta. Essa pergunta, ela ferva na mente de vocês. Qual o motivo que o seu coração tem te trazido aqui essa noite? Qual o motivo que você tem pensado: eu quero conhecer mais de Cristo, eu quero buscá-lo mais? Que motivo tem feito você pensar nisso? Eu quero buscar a Cristo. Você tem vindo a Cristo por quê? Ou você acha que tem vindo a Cristo por quê? Porque Ele tem bênçãos a nível material? Ele pode te dar uma vida longa, te curar de uma doença, porque Ele pode te dar conforto na vida? Ou você tem vindo a Cristo por quem Ele é, pela sua essência,
pela sua natureza, porque você tem entendido que Ele é Deus de fato e que só há salvação nele. Porque você tem buscado a Cristo. Uma coisa eu tenho certeza. Cristo, Ele que sonda os corações, Ele sabe o motivo. Ele sabe o motivo. Você tem duas opções. Ou está enquadrado naqueles que Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, ou você pode estar naqueles que Ele diz. Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a eles, conhecia o pensamento deles, sabia qual era a natureza deles. E a gente fica com essa pergunta na mente: por que você tem buscado Cristo? O que é que tem feito você sair de casa? Hoje eu vou lá no meu culto, vou ver o que é que tem, vou ver qual é a bênção que tem para mim, assim como muita gente fala. Porque você tem tentado conhecer Cristo. Qual o motivo? Amém. Nos olhos, eu quero pedir para o nosso irmão Otton fazer essa oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que ela possa ter tocado em nossos corações, Senhor, que possamos sair daqui para colocá-la em prática, meu Deus. Te pedimos pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Jesus. Que o Senhor venha conduzir os nossos passos pelos teus caminhos, Senhor. E tocar em nossos corações para que possamos te buscar, Senhor, em todo o tempo, Deus. Com a tua palavra diz em toda oração e súplica no Senhor. Deus, nós clamamos pela tua misericórdia sobre nós, Senhor. Somos falhos, miseráveis, pecadores, Deus. Mas a tua graça, Senhor, a tua misericórdia tem sido demonstrada e revelada em nossas vidas, Deus. Nós clamamos a Ti que o Senhor continue nos guiando, nos protegendo, Senhor. Que o Senhor continue conduzindo nos teus santos caminhos e purificando a nossa alma, Deus. Protege cada pessoa que aqui está também de volta para casa, Senhor. Nos dá uma noite reparadora e um dia abençoado na tua presença, que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Porque só nessa passagemzinha você vê profecias que são cumpridas. São 300 profecias cumpridas e a proposta de profecias que vai acontecer. Imagina a diga então. Só no Novo Testamento você vai perceber. São 300 profecias cumpridas. Você vai ver, achando, você vai voltando, você vai achando que tem que estar são 300 no versículo. Vai ter gírias. Fora aquele discurso. Aí você vai notar que ele disse que ele conhecia o coração de todos. Eu te falar, ele conhece o coração de todos nós. Isso não é dele, sabe? As pessoas acham como se não tivesse nada. Não tem. É verdade. Esquece da onisciência. Esquecemos muito mais. Se a gente esquece isso, a gente fica naquela brincadeirinha que vai ver. Uma pergunta boa de se fazer. Isso não é de Jesus? Jesus Cristo sabia o que você fez, o que você faz? No culto, tudo? Ninguém usa isso, né? Mas o Senhor sabe do meu coração. Agora já me é isso que me mete medo. Ele sabia do meu coração, é que me faz. Não faz isso não nada. Porque eu quero mais que ele me ajude. Isso
Esse deve ter, viu? Infelizmente, Minha mãe muitas igrejas. Você vê. Em Recife tem vários em Recife, porque tem 3, 4 igrejas da Em Recife, Cláudio. Em Recife tem vários, tem 3, 4 igrejas da na base, pastor reformado, o cara é Petochene. E a boa viagem, mas, meu amigo, tem igreja em Recife que você entra que você vai ver que são muitas e muitas igrejas.